Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nossa aula do processo administrativo do Estado de São Paulo, consagrado pela Lei 10.177 de 98, uma lei muito importante para o direito administrativo estadual, claro, especificamente do Estado de São Paulo, muito bem escrita, bacana. Vamos lá, a gente vai entrar agora no outro título, né? Título dos procedimentos administrativos, né? As primeiras partes, né, os títulos anteriores, nós trabalhamos especificamente o que? Na formação do ato administrativo, né? Do ato administrativo. Agora a gente fala aqui dos procedimentos administrativos. Professor, procedimentos, eu gosto de estudar com exemplos, né? Professor, qual é o exemplo, né? O exemplo que eu dou para vocês é um processo de licitação, né? Isso mesmo, um processo licitatório é um procedimento administrativo. Professor, o que mais? Outro, muito famoso, né? Muito cobrado em provas de concurso, procedimento administrativo disciplinar, um PAD. Então, esses dois exemplos se enquadram aqui nesse título, ou seja, no Estado de São Paulo, esses dois dispositivos, esses dois tipos de procedimento, e nós temos aí diversos outros procedimentos aí no Estado de São Paulo, vão se encaixar nesse título 4. Bacana? Capítulo 1, normas gerais. Seção 1, princípios, né? Dois princípios, né? Aí vem artigo 21, atenção. Os atos da administração. Né? Professor, os atos da administração. Por que o senhor destacou em amarelo? Né? Atos da administração. Por que está em amarelo? Para destacar, para mostrar para vocês que ali não está escrito o quê? Atos administrativos. Né? Ou seja, atos da administração, prestem muita atenção. Este conceito você tem que levar. O examinador vai exatamente abordar esse assunto. Atos da administração é diferente de atos administrativos. É diferente, né? Administrativos, atos administrativos. Ele é diferente, tá? É diferente, né? Os atos administrativos, nós temos aí a imperatividade dos atos, presunção de legitimidade. Agora, os atos da administração são atos que a administração pública realiza em situação de igualdade com particulares, com terceiros, né? Ou seja, não está revestido da imperatividade do Estado, que é típico dos atos administrativos. Atos administrativos, a gente sabe lá os elementos, nós estudamos em detalhes, competência, o motivo, objeto, tá? Finalidade, forma, tá certo? A gente estudou em detalhes o que? Os elementos do ato administrativo. Aqui não, aqui são atos da administração, ou seja, ele está em pé de igualdade. Professor, eu quero um exemplo aí de um ato da administração, né? É um ato da administração aqui, sim, contrato de locação. Então, quando a administração pública necessita de locar um imóvel, que nós temos aí muitos imóveis locados, milhares e milhares de imóveis locados no Brasil todo, a administração pública vai ser uma parte do contrato, locador e locatário. E, claro, essas duas partes nesse contrato estão em situação de igualdade. Então, atenção, vamos lá. Então, ele fala atos da administração. Tá? Então, atos da administração é diferente de atos administrativos, bacana? Em relação a esses atos da administração, eu coloquei um slide aqui para a gente reforçar, fazer um reforço pedagógico nesse sentido, né? Então, os atos da administração serão precedidos de procedimento adequado à sua validade e à proteção dos direitos e interesse dos particulares. Ok, né? Então, ele diz que os atos da administração serão realizados aí com procedimento adequado. Tudo bem, ok. E agora, professor? Então, atos da administração. Na sua prova vai estar ato administrativo, que é diferente. E agora, professor, vamos lá, atos da administração. Vem comigo aqui, olha só, atos da administração. Também conhecido como atos privados, praticados pela administração. Ou seja, quando a administração pública compra, venda, loca, explora atividade econômica. Então, é atos da administração, né? Olha só, a administração age sem as prerrogativas típicas do regime jurídico público, né? Então, atos da administração, pé de igualdade, ele é horizontal, né? A administração pública não estará numa situação de supremacia, né? Do interesse público. Aquele é um ato de comércio, por exemplo, né? Atos privados, né? Ok, esses atos são regidos pelo direito privado.
Ou seja, a administração pública deve cumprir o direito privado, também o particular, né? Em especial a regra civil, né? A administração atua como particular, não são atos administrativos, muito importante, né? Não são revestidos e praticados em relações jurídicas horizontais, né? Muito importante, jurídicas horizontais, né? Então tá aqui, né? Ó, horizontais, pé de igualdade, ok? Então ela é horizontal, pé de igualdade, ok? Bacana, vamos lá, vamos continuar, né? Vamos lá, artigo 22. O que trata esse artigo 22, né? Tem um cortinho aí, né? Artigo 22, ele trata do quê? Trata dos procedimentos administrativos no âmbito geral. Vem comigo aqui, né? Então, os procedimentos administrativos, né? Tá, procedimentos administrativos, ó, vamos anotar aqui, ó. Ó, procedimentos, ó, administrativos. Vem comigo. Observação, entre outros requisitos de validade, a igualdade. Olha aí, ó, igualdade. Ó, igualdade, né? Entre os administrados. Professor, essa igualdade aqui, que vem a relação de uma relação horizontal, né? Vamos lá, essa caneta aqui também está acabando a tinta, mas eu consegui aqui o vermelho, né? Então vamos colocar aqui, gente, ó, na administração pública, né? Nos processos administrativos, ó. Então nós temos aqui a administração e o particular, uma relação horizontal, né? De igualdade entre as partes. Só para fazer uma analogia, né? No processo judicial, como é que funciona no processo judicial, né? No processo judicial, ó, nós temos aqui a figura do juiz, ó, nós temos três partes, né? Então, triangular, né? Aí nós temos aqui, né? O réu e a acusação, por exemplo, né? O demandante, o demandado, né? Ou seja, aqui a administração pública, o juiz, fica numa situação de superioridade, né? Superioridade. Aqui nesse caso não. Olha aí, bacana, né? Administrativo, então tá aí para vocês, né? Então, isso aqui, igualdade, isso cai em prova, isso cai de margem de prova. E é importante para você entender. Então, a administração pública e o particular, nos processos administrativos, estão numa situação de igualdade, né? Ok. E o devido processo legal. Devido processo legal, inclusive uma prerrogativa do artigo 5º da Constituição, salvo engano, no inciso 30 ou 33, né? Especialmente quanto à exigência de publicidade. Os atos têm que ser públicos, ok? Princípio, né? A publicidade, do contraditório, ampla defesa e, quando for o caso, o despacho ou decisão motivados, né? Ou seja, aí, nesse caso aqui, vai ter um ato da administração motivados. Por exemplo, quando tem o relatório conclusivo, né? Quando há aplicação de uma penalidade, a decisão tem que ser o quê? Motivada. Bacana? Ok, artigo 22, né? Parágrafo 1º. Para atendimento dos princípios previstos neste artigo, serão asseguradas às partes o direito de emitir manifestação, de oferecer provas e acompanhar sua produção, de obter vistas e de recorrer, né? Então, olha aí, ao particular, né, com a administração pública, é concedido todos esses direitos, que é do devido processo legal, né? Ó, emitir manifestação, certo? No procedimento administrativo, de oferecer provas, acompanhar sua produção, a sua formação desse procedimento, obter vistas e recorrer. Recorrer de quê? De alguma decisão que ele não concorde no procedimento administrativo, né? Somente poderão ser recusados, olha só, mediante decisão fundamentada. Então é o seguinte, vamos lá. Você entrou com um procedimento administrativo e seu pedido foi negado. E aí? Ela foi o quê? Poderão ser recusados? Ok. Se ele foi negado, essa recusa só pode ocorrer com decisão fundamentada. Ou seja, a autoridade tem que expor os motivos, o fundamento que levou à sua decisão. As provas propostas pelos interessados, quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, né? Opa, aqui, desculpa, gente, aqui é outra coisa, né? Desculpa aí, eu me confundi aqui no procedimento administrativo disciplinar. O parágrafo 2º diz o seguinte, olha só, somente poderão ser recusadas mediante decisão fundamentada. Então, isso aqui é uma regra geral, né? Ou seja, né? Pode recusar alguma coisa? Pode, só que essa recusa tem que ser decisão fundamentada. Aí ele colocou, o que pode ser recusado? Parte final do parágrafo 2º do artigo 22. Provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, né? Olha, ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, aquelas lá que tem endereço, ele apresenta um monte de prova que não está provando nada, que ele quer só ganhar tempo e está protelando o processo, né? Então, a autoridade aqui deu um parâmetro para as autoridades decidir em relação a constituição de provas, até para quê? Para subsidiar o parágrafo 1º e, claro, também o artigo 22, que garante a ampla defesa do direito ao contraditório às partes do processo. Bacana? Princípios gerais dos processos administrativos que o Estado de São Paulo deverá seguir. Ok, bingo, tá aí, né? E agora? Agora a gente vai para uma outra seção do processo administrativo, que é do direito de petição. O direito de petição, para quem já estudou os estatutos de servidores públicos, né, tanto da União, dos estados, dos municípios, do Brasil todo, eu digo para você que em todos os estatutos tem o direito de petição. Só que o direito de petição constante lá no Estatuto do Servidor Público tem um público bem específico, né, que são os próprios servidores públicos. Aqui já é amplo, né? Direito de petição. Professor, explique para nós aí esse direito. O direito de peticionar. Peticionar, o quê? De fazer um pedido para a administração pública, ok? Para fazer um pedido. Então, pode o direito de petição, qualquer um, é assegurado a qualquer pessoa, tá? Física ou jurídica, independentemente, física ou jurídica. Então, o direito de petição, ele é amplo, né? Lá, o direito de petição, ele diz respeito lá ao público específico, que é do próprio servidor público, que é amplo, então, direito de peticionar. E uma coisa interessante, para exercer esse direito de petição, olha, independente do pagamento independente de pagamento do que? De taxas, de recolhimento, de preparo. Inclusive, nós temos uma súmula aí em relação a isso que proíbe a cobrança de quê? De qualquer numerário para o exercício do direito de petição. Então, o exercício do direito de petição junto à administração pública, ele é gratuito, né? O quê? O direito de petição. Esse direito de petição pode ser objeto contra quê? Contra a ilegalidade. Ou seja, ele está observando qualquer tipo de ilegalidade, né? Supostamente ilegal, ele tem o direito de peticionar a administração pública, né? Sobre aquele assunto, né? Abuso de poder, está extrapolando, está tendo excesso de poder, ou para a defesa de direitos. Aí aqui fala defesa de direitos, né? Tanto dele, da pessoa, ou quando de terceiros, né? Então é garantido esse direito de petição. Parágrafo único. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas por seus estatutos ou por ato especial, os sindicatos poderão exercer o direito de petição em defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais de seus membros, né? Então está aí a coletividade, né? As entidades associativas, no interesse dos seus membros, pode exercer o direito de petição dos seus associados. Atenção, não é todo e qualquer direito, né? Somente interesses coletivos e individuais, né? Tá certo? Relacionado com o produto da entidade associativa, do estatuto do produto, né? Artigo 24. Em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar a petição sob pena de responsabilidade do agente, né? Ou seja, o que acontece? O direito de petição, você vai peticionar algum papel, algum documento, alguma petição, né? Alguma ação, alguma coisa na administração pública. O que está vedando aqui? Qual que é o direito? Administração pública, você não pode recusar. Você tem que aceitar. Então, como é que é? Você aceita, você analisa e você dá uma decisão, sim ou não, ou parcialmente, né? Você vai fazer a análise do processo administrativo, do procedimento administrativo. Bacana? Professor, o agente público recusou a receber. Se ele recusa a receber, ele é sob pena de responsabilidade, né? Com certeza, ele estará descumprindo o Estatuto da Lei 10.621, de 68, que é o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo. Bacana? Então, direito de petição, seção 2 aí, paga para o pessoal. E agora? Agora a gente começa a caminhar o processo, né?
Como assim, professor? Primeiro, então vamos lá, direito de petição. Nós falamos o quê? Regras gerais, né? Falamos de atos da administração, tá? Falamos do procedimento administrativo, ampla defesa, contraditório, publicidade, celeridade, ok, né? E agora? Depois falamos o quê? Concedeu o direito para todos de peticionar. E agora? Agora é o seguinte, qual que é o primeiro passo? A instrução dos processos, né? Então nós temos a seção 3, que vai tratar da instrução dos procedimentos administrativos, regras gerais, né? Artigo 25. Os procedimentos serão impulsionados, se fazer o processo andar, o procedimento andar, instruídos de ofício. O que significa de ofício, né? De vontade da própria administração pública, de ofício, né? Atendendo-se à celeridade, né? Rapidez, a economia, simplicidade e a utilidade dos trâmites, né? Olha aí, então os princípios do impulsionamento aí da instrução do processo, né? Ok, artigo 26. O órgão ou entidade da administração estadual que necessitar de informações de outro para a instrução de procedimento administrativo, poderá requisitá-las diretamente. Olha aí, poderá requisitar diretamente, sem a observação da vinculação hierárquica, mediante ofício, o qual uma cópia será juntada aos autos, né? Professor, o que significa isso? Isso aqui é importante, até para atender o princípio da celeridade, né? Na administração pública está aqui, você tem aqui o chefe. Ok, você tem um chefe, né? E aqui tem o subordinado. Então tem o chefe e tem o subordinado, né? Aqui, bacana, né? Você está precisando, atenção, olha só, tá? De uma informação dessa unidade. Pela regra da hierarquia, o processo segue assim. Passa para o chefe do chefe do chefe, chega aqui, tá? O que está permitindo aqui? Olha só, o órgão ou entidade da administração estadual, aqui é um órgão A, esse cara aqui é um órgão B, olha aí. Olha a importância desse dispositivo aqui, né? Da necessidade de informações de outro que é o outro órgão A e o órgão B, ok, né? Estadual, informação de outro, para a instrução de procedimento, esse cara aqui está com um procedimento, né? Poderá requisitá-la diretamente. Então ele vem aqui, requisita diretamente e recebe diretamente, certo? O que acontece com esse procedimento aqui? Se não tivesse esse artigo 26, esse subordinado aqui, ele estava quebrando a regra da hierarquia. Ele estava descumprindo o seu estatuto, as suas regras, porque é o princípio da hierarquia, o chefe tem que saber tudo o que você faz, esse é o princípio dominante, né? Isso aqui é um princípio gerencial, né? Olha aí, rapidez, importantíssimo, Então ele está autorizando, sem observância da vinculação hierárquica, olha aí, imediatamente de ofício, do qual cópia será juntada aos autos, né? Então você vai juntar a cópia dos autos que você solicitou uma informação para o órgão B. Olha isso que está dizendo, olha a importância disso, né? Diretamente, né? Então ele quebra aqui a regra da hierarquia, né? Isso aí, professor, bacana, né? Vamos continuar. Artigo 27, olha só. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Ok? Então, durante a instrução do procedimento administrativo, ele está em tramitação, ele não pode ser movimentado, ele deverá ficar aonde? Na repartição competente, onde está sendo instruído o devido processo. Ok, né? Bacana. E agora, artigo 28 e o artigo 29 vão tratar de assuntos específicos, né? Ou seja, vão tratar de um assunto, um procedimento administrativo, um processo administrativo de grande relevância para a sociedade. E como é de grande relevância para a sociedade, atendendo o princípio da publicidade, para trazer da accountability, da prestação de contas, o dever de prestar contas para a sociedade, o legislador, sabiamente, criou 2 instrumentos. Consulta pública, né? O que é isso? O procedimento, a autoridade competente, de acordo com esse interesse geral da sociedade aí paulista, no caso aí, da sociedade paulista, da população paulista, ele abre esse procedimento para a consulta pública. Como assim consulta pública? Para todos terem conhecimento, claro que vai ser divulgado, e eles poderem opinar sobre esse processo, né? Então vem comigo. Quando a matéria do processo envolver
assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, olha aí, ele vai emitir um ato administrativo aqui, tem que ser motivado, né? Autorizar consulta pública para manifestação de terceiros, né? Antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Então, olha aí, ele pode estar abrindo para manifestação de terceiros, né? Muito importante, né? Agora, todos os processos? Não, somente aqueles de interesse geral. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais a fim de que os autos possam ser examinados pelos interessados, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas, né? Então ele vai abrir um prazo, né, e quem quiser poderá fazer alegações escritas a esse procedimento administrativo, né? Parágrafo 2º, para fechar a questão da consulta pública. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado no processo, mas constitui o direito de obter da administração resposta fundamentada, né? Ou seja, o fato de ele consultar o processo não significa que ele seja parte, né? Mas ele, uma vez que ele fez a sua alegação escrita, ele tem um direito de resposta fundamentada da administração. Bacana? Então isso vem a ser consulta pública, né? Outro instrumento de instrução que nós temos dos procedimentos administrativos, né? Que é a audiência pública, né? Então, a audiência pública é um outro instrumento de instrução. A audiência pública, ou seja, vai se marcar uma data onde serão discutidos os pontos relevantes fundamentais daquele procedimento administrativo, daquele processo. Bingo, entenderam? Vem comigo, né? Antes da tomada da decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo, né? Muito importante. Isso aqui, inclusive, vai fundamentar a decisão aí da autoridade competente para decidir o processo, né? Lá no processo. Artigo 30. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação dos administrados diretamente por meio de organização e associações legalmente reconhecidas, né? Então ele pode aí criar aí, ou pode abrir a audiência para sindicatos aí, por exemplo, debater esse determinado assunto, né? Artigo 31, vem comigo aqui, né? Os resultados da consulta e audiência, os dois lados, consulta e audiência, né, pública, e outros meios de participação dos administrados deverão ser acompanhados da indicação do procedimento adotado, né? Então tem que ir lá mostrar o processo, o que está acontecendo. Bacana? Ok, né? Então, instrução é isso. E agora, professor, pela ordem. Então, estamos lá, instrução. Colocamos regras gerais aí, que todos os órgãos da administração pública estadual deverá atender. E agora a gente vai falar de um assunto importante, né? Que são os prazos, né? Ó, o conceito de qual que é celeridade. Então, se você quer velocidade na tramitação de qualquer procedimento e qualquer processo, o que acontece, né? O que acontece? Você tem que impor prazos e cumprir esses prazos, né? O prazo, né? O prazo também é muito democrático. Então vem comigo. O artigo 32, ele traz aqui um conjunto, um rol gigante de prazos aí. E todos esses prazos, digo para você, que são potenciais questões de prova. Quando outros não estiverem previstos nesta lei. Olha aí, quando outros não estiverem previstos nessa lei. Certo? Então, mesma coisa, o conflito aparente de normas. Então, aqui vai aplicar quando a lei for omissa em relação a prazos, né? Ou em disposições especiais. Serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos. Ó, máximo, já vi prova trocando por mínimo, né? Vamos lá, número 1, primeiro prazo, para atuação. Tá? O que é atuação? Ajuntada aos autos de qualquer elementos, publicação e outras providências de mero expediente, né? Então é o seguinte, o que acontece? 2 dias. Então tem um processo lá em andamento. Eu dou um exemplo, né? Em andamento, né? E isso de seu interesse, um processo administrativo, disciplinar, né? E aí é o seguinte, você consegue uma prova escrita que vai te beneficiar, que vai buscar a verdade real do processo administrativo disciplinar. Então você vai lá no setor do protocolo e você protocola e pede o que? Juntada. A atuação no processo, né? Ou seja, então o órgão tem 2 dias para esse processo internamente, esse papelinho, chegar até o seu processo administrativo disciplinar. Ok.
Outro prazo, que são de 6 dias, né? Para expedição de notificação ou intimação pessoal, né? Então, tá aí, para notificação, intimação, para a expedição, né? Então, a autoridade tem aí 6 dias para notificar, expedir a notificação ou intimação pessoal, né? Ok, outro prazo, que esses são de 7 dias, pela elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico, né? Então, se você quer buscar uma informação, busca uma informação no processo, você pode ter aí em 7 dias, né? Ok, para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico, né? Então aí, ó, apresentação de pareceres. Então, parecer, por exemplo, um parecer que é muito utilizado, parecer jurídico na licitação, ó, 20 dias, prorrogáveis por 10 dias, quando a diligência requerer o deslocamento do agente para localidade diversa daquela onde tem a sua sede de exercício. Então, pareceres em forma de caráter técnico-jurídico, 20 dias, podendo ser prorrogados por mais 10 dias. Outro prazo, para decisões no curso do processo, 7 dias, né? As decisões no curso do processo são aquelas que não põem fim no processo, são chamadas decisões interlocutórias, né? Ok, item 6º, né? Para manifestações do particular ou providências de seu cargo, né? Então vamos lá, 7 dias, esse prazo aqui. Mais um prazo, né? Vem comigo aqui. Para a decisão final, 20 dias, né? Vem comigo aqui 20 dias e finalmente para outras providências da administração, 5 dias, né? Então, isso aqui é questão de prazo. Esse aqui é um ponto que o aluno vai ter que decorar, tá? Vai ter que decorar, porque isso aqui cai bastante em questão de prazos, né? Por quê? Porque fica fácil para o examinador elaborar a questão de prova, né? O examinador também é uma pessoa, né? Então ele tem essa questão aí, né? Bacana? Parágrafo primeiro, vem comigo aqui. O prazo fruirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tornar-se logicamente possível a produção do ato ou da adoção da providência, né? Qual que é o trabalho do parágrafo primeiro? Estamos estudando prazo, né? Prazo no procedimento administrativo. Então é o seguinte, quando começa a contar os prazos, ó, quando ele passa a ser possível a produção do ato, né? Do ato. O cara vai dar um parecer, tem lá 20 dias, no parecer técnico, 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Só que é o seguinte, ele tem 20 dias, só que aí ele não tem condições de iniciar os trabalhos, então não conta o prazo. Não chegou lá o processo, né? O cara atuou o processo para andar dentro do órgão para chegar até lá. Demorou 3 dias para chegar até lá. Então, é a partir do momento que ele está apto para iniciar os seus trabalhos. Isso que está dizendo aí, né? Para produzir efeitos, né? Parágrafo 2º, vem comigo. Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez. Olha só, então todos os prazos aqui poderão ser prorrogados, mas com análise criteriosa de caso a caso. Quantas vezes a prorrogação? Uma vez. Qual que é o objetivo, gente? Ó, ele quer celeridade, né? Por igual período, pela autoridade superior, à vista de representação fundamentada do agente responsável pelo seu cumprimento, né? Então é o seguinte, então o que está dizendo aqui? Ele tirou o poder de prorrogação do agente que está analisando lá o processo. Então ele tem lá, editar um parecer, por exemplo, 20 dias, né? E ele não vai dar conta. Então, o que acontece? Ele pode prorrogar o prazo? Não. Ele está vinculado aqui ao princípio da hierarquia, então ele tem um chefe, ele é subordinado, então ele tem que fazer um pedido, uma representação fundamentada, ou seja, expor os motivos por que ele não vai cumprir esse prazo, e o chefe vai deliberar, e ele deliberando, ele pode prorrogar por uma vez, por igual período. Ou seja, né, o legislador aqui, ele endureceu as regras de prorrogação de prazo, porque o objetivo maior do legislador é fazer que o processo ande com celeridade. Bacana, vem comigo. Artigo 33, preste atenção, muito importante esse cara aqui. O prazo máximo para a decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à administração será de 120 dias, se outro não for legalmente estabelecido. Então, aí, prazo máximo para decisão de requerimentos, 120 dias, né? Então, tá aí para vocês aí, 120 dias é o prazo máximo, salvo uma legislação específica daquele assunto. Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado, ó, Poderá, né? Olha essa questão aqui, poderá, né?
Poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em contrário, né? Então, é o seguinte, isso aqui, ele é altamente prejudicial ao terceiro, né? O interessado, né? Então, o cara foi lá, tá certo? Foi lá e fez um pedido para a administração pública. Ele foi lá, ele fez um pedido, tá? Mais de 120 dias, não teve a decisão, né? Então, ele poderá, o interessado poderá considerar rejeitado, tá? Aí, rejeitado. Rejeitado. Eu acho, se fosse pela justiça, deveria ser não rejeitado, né? Deveria ser considerado deferido. Ou seja, a administração pública, ela foi lenta, ela se silenciou, então ela tem que pagar pelo ônus da sua incompetência. Eu penso assim. Certo? Só que o legislador falou, não, se passar de 120 dias e não tomou providência, você vai considerar rejeitado o seu pedido, né? Poderá, né, o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou em contrário. Então aí, ó, esse aqui eu não gostei, né? Esse aqui eu achei aí muito corporativista, né? A administração pública quis se proteger aqui. Bacana? 10? Então tá aí para vocês aí, né? Ótimo, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo da disposição do parágrafo anterior, né? Então, quando tiver complexo o atendimento da demanda dele, ele poderá notificar ou cientificar o interessado aí das providências que estão sendo tomadas do seu pedido, né? Vamos lá. O disposto no parágrafo 1º, que é aquele do rejeitado do pedido, deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento, né? Olha aqui, né? Então ele quer o que? Uma conduta proativa, ele não quer omissiva, né? Então é o seguinte, né? Ele fala, ó, então seria muito fácil, né? O que acontece? Pô, eu vou deixar esse troço pipocar 120 dias aí, que é considerado rejeitado, pronto, né? Então seria muito fácil, né? Tanto é que você observa que o legislador aqui, ele, desculpa a palavra, né? Eu não gosto de usar palavrões, mas ele colocou essa merda aqui do parágrafo 1º e ele tentou consertar a merda nos 2 outros parágrafos, né? Ele falou no parágrafo 2º, se for complexa, tem que cientificar o interessado. Bacana, né? Parágrafo 3º. Tudo bem, perdeu o prazo, tal. Não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento, né? Claro, se ele tem um dever de apreciar um requerimento, ele não requer... Qual que os efeitos do parágrafo 3º, né? Ele falou o seguinte, você pisou na bola no parágrafo 1º, passou 120 dias, foi considerado rejeitado, bacana. Só que você tinha um dever. E quando você tem um dever, esse dever é chamado dever funcional. Ou seja, você está descumprindo a lei 10.621 do dever funcional. Quando você descumpre um dever funcional, você está sujeito a uma penalidade de advertência. Tá? Então você poderá sofrer uma penalidade, né? Isso que diz o parágrafo 3º, né? Ele colocou um ferrinho lá pro cara, né? Bacana? E agora, vamos fazer um exercício aqui para vocês aqui, mas eu digo para vocês que até o presente momento você tem condições de acertar qualquer questão de prova sobre a lei 10.177. Vem comigo. Polícia Civil de São Paulo, VUNESP 2018, cargo de delegado. Segundo a Lei de Processo Administrativo do Estado de São Paulo, Lei 10.177 de 98, a administração pública atuará em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e confidencialidade. Está errado, né? Esse aqui está lá, salvo engano, previsto no artigo 1º, né? O que eu expliquei para vocês lá no artigo 1º, né? Que você tem o LIMP, né, sem o E, mais 4 princípios, que é o quê? Da razoabilidade, fidelidade, razoabilidade, interesse público e a motivação dos atos administrativos, né? Então não está errado ali porque não existe confidencialidade, sim publicidade, né? B,
Professor, eu não decorei. Cara, mas confidencialidade vai contra todo e qualquer princípio da administração pública, né? Então está falsa a letra A, né? Letra B. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Verdadeiríssimo, né? Então, antes, claro, da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Exatamente, né? Essa lei aqui, ele traz dois dispositivos quando o assunto é de interesse coletivo, quando ele é de relevância, que é da consulta pública e da audiência pública. Bacana. B. C. O prazo máximo para a decisão de requerimento de qualquer espécie apresentada à administração será de 360 dias, negativo, 120 dias, né? É o que diz a lei. Então está falsa a letra C, né? Letra D. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente deverá realizar, né? Olha o erro aqui, né? Poderá, né, realizar consulta a especialistas ao setor privado, né, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte, né? Então, mais uma falsa. Letra E. É assegurada a qualquer pessoa física ou jurídica mediante pagamento de taxa. Está errado, né? Não é mediante, né? É independentemente do pagamento de taxas. Professor, qual que é o assunto cobrado aqui na letra E? É o direito de petição, né? Direito de petição, de peticionar a administração pública, de representar contra a ilegalidade e abuso de poder ou da defesa de interesses, né? Interesse dele ou de terceiros, de coletivos, individuais e assim por diante. Então, é o direito de petição. Então, gabarito correto, essa prova de delegado, gabarito B de bola. Vamos lá. Vamos mais um assunto importante aqui, né? Estamos estudando processo administrativo, né? Procedimento administrativo, né? E agora, nós vimos prazo, né? A gente viu lá disposições gerais, aí nós vimos lá a questão, né? Do direito de petição, vimos atuação, prazo e agora publicidade. Publicidade que inclusive é um princípio da administração pública, então tem que ser público, né? As ações da administração pública. Artigo 34, vem comigo. No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações, intimações e notificações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras, né? Então vem comigo. Então ele está falando no curso de qualquer procedimento. Citações, intimações, notificações feitas pessoalmente ou por cada carta ou por carta com aviso, que isso aqui é a carta registrada, né? Primeira regra, né? Constitui o ônus do requerente informar seu interesse para a correspondência, bem como as alterações posteriores, né? O que ele está falando aqui? O requerente, né, quando ele tiver um processo administrativo, ele tem que informar seu endereço a ser encontrado e, claro, todas as alterações de seu endereço posteriormente, uma obrigação dele, né? Consideram-se efetivada a intimação ou notificação por carta com a sua entrega no endereço fornecido pelo interessado. Olha aí, né? Muito importante isso aqui em questões judiciais, né? Então, o que o legislador disse nos processos administrativos? Ele tem o endereço, mandou a carta registrada, houve o recebimento lá do AR, pronto, ele é considerado intimado, citado, notificado. Pronto. Será obrigatoriamente pessoal a citação do acusado em processo sancionatório e a intimação do terceiro interessado em procedimento de invalidação. Então, aqui ele fala da citação pessoal, tá? Citação e intimação pessoal aqui, os casos que deverão ocorrer, né? Na citação, notificação e intimação pessoal, caso o destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor encarregado certificará a entrega e a recusa, né? Isso aqui eu já vi acontecer na prática, né? Então o que acontece? O cara vai lá para notificar ele e ele recusa, então ele faz o quê? Ele vai dentro do termo lá, ele coloca lá a situação, ele certifica da recusa.
E se o cara for esperto, ele chama duas testemunhas, né? Claro, ele chama duas testemunhas para comprovar a sua validade. Isso ele é considerado citado, né? Quando o particular estiver representado, o que é estar representado? Por advogado, por exemplo, nos autos por procurador, estes serão dirigidas as notificações e intimações, salvo disposição em contrário. Então, se você constitui um advogado no processo, ele receberá as notificações no seu lugar. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3, ok? Que é a citação pessoal, né, beleza, vem comigo. Não encontrado interessado, a citação ou intimação serão feitas por edital publicado no Diário Oficial do Estado. Então aqui, quando há necessidade da citação pessoal e ele não é encontrado na citação pessoal, poderá ser feito a intimação, a citação do interessado por publicação no edital, né? Artigo 35, vem comigo, tá? Durante a instrução, será concedida vista aos autos ao interessado, mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o custo do procedimento, né? Então aqui ele fala, gente, será concedida vista, né? Durante a instrução, né? Então está lá um processo administrativo disciplinar. Ele está sendo acusado por alguma infração, algum descumprimento de dever funcional, por exemplo, né? Então ele, solicitação simples, só de chegar e falar, quero ter vistas. Pronto, o cara vai lá parar, vai dar o processo para ele poder observar. Vistas não é levar para casa, tá? Então vistas, ir lá ver, ele pode ter direito à cópia também. A concessão de vistas será obrigatória no prazo para manifestação do interessado ou para apresentação de recursos mediante publicação no Diário Oficial. Bacana, né? E vamos lá, e último artigo da nossa aula. Ao advogado, tá? Advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição mediante recibo durante um prazo para a manifestação de seu constituinte, salvo na hipótese de prazo comum, né? Então é o seguinte, ao advogado, então ele fez lá constitui um advogado, ele tem que apresentar alegações finais, por exemplo, né, de um processo administrativo disciplinar. Então ele pode tirar vistas, pode retirar lá do processo. Isso aqui tem em poucos estados, né? Mas onde eu tenho experiência, que eu já dei essa aula, ele não permite. Ele fala, vai lá, tira uma cópia. E ainda você paga a cópia. É assim que funciona, tá certo? Agora, o que é o prazo comum? Tem 5 acusados, né? Se tem 5 acusados, ele não poderá fazer a famosa carga, retirar o processo lá da repartição. Pronto, bacana, né? Vamos lá, encerramento da nossa aula, né? Vem comigo. A verdade que fere é pior do que a mentira que consola, né? Olha aí, né? A verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Exatamente, né? A verdade que fere, né? A verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que é pior a mentira que consola. Porque a mentira que consola é o auto-engano, está enganando a pessoa, é a falsidade, né? Agora, a verdade que fere é porque ela é verdadeira, você tem que sair desse auto-engano, dessa sabotagem, né? Então você tem que sair. Bacana, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.